E olha, agora a gente vai falar de um incêndio que atingiu pelo menos 3 ônibus no pátio de uma empresa no Tabuleiro do Martins. O repórter Bruno Protásio está lá nesse momento para trazer essas informações ao vivo. E olha só a destruição aqui dos ônibus, ele vai explicar os detalhes, hoje inclusive na rádio, várias pessoas tentando entender o que estavam acontecendo, já que havia uma fumaça escura saindo da mata, inclusive de uma empresa fechada que era Pedreiro Monteiro, e ninguém sabia o que era, mas agora vamos trazer em cima do lance a informação precisa com você, Bruno Protásio. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o Fique Alerta. Como você pontuou, o incêndio aconteceu aqui no bairro do Tabuleiro, nessa área aqui que atingiu 7 ônibus que ficavam nesse terreno, que é de uma propriedade privada aqui na região. Nós estamos exatamente no local onde aconteceu o incêndio, que começou pela manhã. E olha só a destruição. Os ônibus foram consumidos pelas chamas. Os bombeiros desde cedo trabalhavam aqui na região para controlar este incêndio, que ao todo atingiu 7 veículos. Esses ônibus estavam aqui no terreno, eles não eram utilizados. E sobre a possível causa e o trabalho que foi feito pelo Corpo de Bombeiros, nós vamos conversar agora com a Tenente Juliana Lima, que está aqui no local, acompanhou também os trabalhos das equipes que vieram até aqui. Tenente, boa tarde. Já é possível saber o que causou este incêndio? Não é possível identificar a causa desse incêndio, pois quando chegaram não foi percebido nenhuma movimentação de pessoa, nada, mas foi passado um ônibus apenas. Depois foi aumentado para 3 e quando chegaram perceberam 7 ônibus em incêndio. Então foi de grandes proporções esse incêndio e foram utilizadas 3 viaturas com 12 homens para o combate, com água e LGE. Pela região aqui, o incêndio poderia ter sido ainda maior porque é uma área de vegetação, né, Tenente? Sim, eles tiveram essa preocupação de que se expandisse para essa vegetação, porque seria talvez muito mais preocupante se expandisse, mas foi contida, né, com os 7 ônibus. Nesses ônibus agora não há mais risco de chamas, está tudo contido? Provavelmente se tiver um pequeno foco em algum pneu, mas não tende a se expandir não. Nesse caso tudo controlado. Agora, para saber a causa mesmo é necessário que se faça a perícia? Sim, tem que solicitar pelo número 193 também, se tiver interesse. Quando os bombeiros vieram até aqui já era ainda por volta das 9, 10 horas da manhã, não é isso? Foi um combate de cerca de 40 minutos para 1 hora. Foi um combate intenso. E já está completamente encerrado. Agora Sim, as equipes retornam para a base. Tenente, muito obrigado pelas informações. Então, Wilson, esta é a situação, o cenário que a gente mostra aqui na região. A gente chegou logo cedo também aqui na área e acompanhou através dos arredores aqui da região. Nós no primeiro momento não tivemos acesso aqui a este ponto onde nós estamos agora, mas fizemos imagens de outros locais aqui, de ruas que dão acesso também por outros lados deste terreno, e um dos moradores da região nos cedeu imagens de drone que ele fez do momento em que o incêndio começou, porque a fumaça era muito grande, atingiu uma altura enorme, a gente pôde ver de muito longe, e os moradores da área obviamente ficaram assustados. Nestas imagens que foram cedidas para a nossa equipe fica muito claro o incêndio de grandes proporções aqui neste terreno que atingiu estes ônibus. E a gente acompanhou tudo desde cedo, por volta das 10 horas da manhã, 10h30, a nossa equipe já estava aqui no local. Vamos acompanhar. O incêndio, segundo os moradores, começou por volta das 9 horas da manhã, neste terreno que é de uma pedreira que fica aqui no bairro do Tabuleiro. E ele atingiu vários ônibus que ficavam neste ponto. Nós estamos na parte de trás do terreno, que não tem acesso a essa área privada, mas daqui é possível observar o estrago que foi feito já com a ação dos bombeiros, que vieram com pelo menos 3 viaturas, sendo mais preciso, para a região, para conseguir conter as chamas. Desse ponto que nós estamos, é possível ver pelo menos 4 coletivos bem danificados. Os bombeiros tiveram dificuldade para conter o fogo em um deles. Eles ainda utilizam alguns jatos d'água para conter agora as chamas. E quando nós estávamos a caminho da região, de longe, na Avenida Durval de Góes Monteiro, já era possível observar a fumaça, o que chamava a atenção de quem passava pela região. E ainda nós estamos apurando
a causa deste incêndio e também o quantitativo de coletivos que pegaram fogo neste terreno que nós estamos mostrando. Quando a fumaça começou, os moradores ficaram assustados porque perceberam de longe mesmo. E nesta região aqui, que fica por trás da pedreira, o Gessé Marinho foi um dos primeiros a observar a situação e conseguiu fazer imagens, né, Gessé? Peguei o drone e fui fazer um sobrevoo para observar de onde é que vinha o fogo, né? Escureceu, né? Porque muita fumaça, ficou escuro mesmo. Fumaça de 30, 40 metros de altura, né? Que eu tive até que botar o drone a 50 metros de altura para não ser atingido pela fumaça, pelo fogo também, né? O fogo estava baixo, mas em si a fumaça estava muito alta, muito escura. E daí comecei a observar que veio da Pedreira Monteiro, de uns ônibus que estavam desativados, né? E deu início em um ônibus só. Comecei a fazer a filmagem, tá, até a chegada dos bombeiros que fizeram toda a cobertura lá das chamas. Aí, Wilson, então este é o cenário aqui, depois do trabalho do Corpo de Bombeiros, reforçando que não foi possível identificar como o incêndio começou. Isso só vai ser possível num trabalho de perícia, mas os ônibus aqui, pelas imagens, já fica muito claro que foi um incêndio de grandes proporções e destruiu os coletivos que estavam nesta área deste terreno. Wilson. Muito bem. Bruno Protásio, eu estou percebendo, lógico, que esses que estão queimados, já logicamente os pneus estão totalmente destruídos, né? Mas eu não tenho observado se os outros ônibus que estão aí também, que aí parece ser um cemitério, inclusive, de vários ônibus. É o turismo, que fazia turismo na época de Rio Largo, que também servia a cidade de Rio Largo, né? A aviação Rio Largo, que não está funcionando mais há muito tempo. Se eles têm pneus, ou se estão apenas com as rodas abertas sem pneus. Eu não sei se ainda tem pneus neles aí. Se alguns têm pneus, eu não estou visualizando os pneus, porque aí poderia ser, inclusive, essa força do incêndio, inclusive, olha, não tem pneu, né? Então apenas a caixinha de roda aí e tal, mas não tem o pneu. A grande maioria não tem os pneus aí, inclusive, enfim, mas tem muita coisa inflamável, plástico, fibra, não é? Enfim, parte de borracha, inclusive de plástico, inclusive nos próprios ônibus, o que causa, inclusive, aquela fumaça escura e extremamente tóxica, né? Agora, o que pode ter causado? Logicamente que devem acionar o Corpo de Bombeiros para que ele tenha 30 dias para trazer essas informações, mas o que é mais importante, Bruno, eu não sei se você conseguiu perceber aí, se há alguma, por exemplo, às vezes com um calor muito forte, o próprio vidro, não é? Pode servir de lente, né? Com o calor e a incidência, se bem que está esses anos todos aí, né? Não sei só porque agora aconteceu, enfim. Ou pode ter sido realmente um incêndio criminoso ou uma combustão espontânea de alguma coisa que esteja próxima desses ônibus que pode ter entrado em combustão, né? Um lixo, alguma coisa que acabou o metano vazando, entrando em combustão, ou o próprio vidro virando lente do sol, superaquecendo, inclusive, aí uma parte de um desses ônibus e acabou esse incêndio aí de grandes proporções, 7 ônibus aí destruídos, o que assustou, inclusive, a comunidade dessa região, que essa fumaça cobriu, inclusive, ali até a parte do sol, em alguns locais aí onde o vento estava assoprando essa fumaça, muitas pessoas sentiram, inclusive, o tempo escurecendo e ficaram sem entender quando foram e viram a fumaça extremamente escura, tóxica, da parte plástica, inclusive, dos ônibus, que agora não sobrou mais nada. Bruno Protásio, tem alguma informação de que alguém possa entrar nesse local, que possa ter jogado aí um cigarro aí sem querer, enfim, ou se alguém tem acesso a essa localização, se passam pessoas por aí? Você tem essa informação, Bruno? Não, Wilson, de acesso aqui a gente não tem essa informação, é um local que fica afastado, inclusive da pista, tem entrada pela Avenida Durval de Góes Monteiro, mas não é uma área de circulação de pessoas, não. A gente não teve essa informação, inclusive o próprio Corpo de Bombeiros também não conseguiu nenhuma informação relacionada a isso para tentar ter uma noção do que poderia ter causado o incêndio. Mas é uma área que realmente não tem um fluxo de pessoas aqui não. Por isso que dificulta saber um pouco mais do que pode ter causado. Você já listou várias situações como possibilidade, mas aqui é uma região em que os ônibus estavam nesse terreno, mas não tem o fluxo realmente de pessoas na área não, que deve dificultar ainda mais ter a noção do que pode ter causado o incêndio.
Muito bem, Bruno, muito obrigado. Você continua por aí trazendo informações a qualquer momento. Muito obrigado aí pela informação em cima da velocidade da notícia. Os detalhes aí, vocês estão vendo aqui na telinha, o momento aqui em que o Gessé Marinho, quero agradecer mais uma vez ao morador, que rapidamente fez um voo aí para o drone e trouxe a informação precisa do que estava acontecendo naquele momento. E o fogo começou em um ônibus e deve ter passado, como eles estão muito juntos, consequentemente as chamas acabaram se espalhando rapidamente. E se o corpo de bombeiros não chegasse a tempo, a tendência é de que os ônibus todos pudessem se incendiar aí através do calor e das chamas do próximo. Ainda bem que não passou para esse restinho ainda de mata que ainda surge aí do lado esquerdo. E as imagens do Corpo de Bombeiros chegando. Quero agradecer mais uma vez aí ao morador Gessé Marinho, que nos cedeu essas imagens maravilhosas de cima, né? Panorâmica, mostrando aí a força e a violência das chamas, destruindo aí esses 7 coletivos. Muito bem, informação em cima do lance, muito obrigado aqui sempre no nosso Fenômeno Fica Alerta, você fica sabendo todos os detalhes de como aconteceu, como tudo está via. Aconteceu, vira manchete aqui no nosso Fenômeno. Muito obrigado a todos aí pelo carinho. O Bruno volta a qualquer momento com mais informações ao vivo conosco, tá?